E se a Grécia sair do euro, consequências é que isso também achas que vai ser do euro, sim ou não? E se sair, que consequência é que achas que vai ter para toda a Europa, com o euro, já agora também para Portugal, se pudesse abordar também isso, acho que é uma coisa que a malta gosta de saber. Ok, então começo por aí, mas não sem antes agradecer o convite. É como uma outra, obrigado também. Estava a filmar depois para ficar, mas eu acho que sim. Mas começando por aí, provavelmente, é muito difícil dizer alguma coisa com alguma segurança neste momento, mas provavelmente a Grécia está mais perto da saída do euro do que paradoxalmente estaria, porque esta foi uma das grandes armas usadas na campanha. A grande ameaça da possibilidade dos Syriza ganhar era da Grécia sair do euro. E provavelmente com a não vitória do Syriza, a Grécia pode estar muito mais perto de sair do euro, por a própria trajetória a que a austeridade conduz, paradoxalmente pode estar mais perto disso. E antes de... é muito difícil também dizer o que é que aconteceria saindo ou não, mas já lá iremos. Eu queria começar aqui por um ponto que é, ontem esteve muitíssima coisa em causa. Isto é, o Daniel tem razão, não era o dia D, poderia ser o dia D para a Europa, não é um dia D com D grande. De facto, com D grande não seria, mas era um dia, e foi um dia, apesar de tudo, apesar dos resultados, foi um dia que eu acho que foi muito importante numa trajetória que, apesar de tudo, a Europa está a fazer, os países europeus estão a fazer. Porque estava aqui, de facto, muita coisa em jogo. Isto é, estava em jogo não só a questão económica propriamente dita, e vamos pô-la do seguinte modo. Há aqui uma narrativa de que a fragilidade total está de um lado e que o poder total está do outro. E eu creio que a campanha veio mostrar, e a própria realidade também vai mostrar, que as coisas não são exatamente assim. Isto é, não é por acaso que a Alemanha e a imprensa alemã procedeu a uma inaudita campanha de chantagem sobre o eleitorado grego, ultrapassando os limites que nós, à partida, pensaríamos serem possíveis. Não é por acaso, é porque está muito em jogo e os poderes não estão tão desequilibrados como isso. Uma estimativa feita há algum tempo sobre os custos da saída da Grécia do euro mostra que os custos da saída da Grécia para o sistema financeiro alemão são incomparavelmente maiores do que arranjar uma forma de manter a Grécia no euro. E, portanto, isto... exatamente, ou seja, a recusa de pagamento, se a Grécia decidisse sair do euro e recusar pagar a dívida, o preço que isto tinha para o sistema financeiro europeu, nomeadamente o alemão, era muitíssimo mais pesado. Eu já não recordo bem o valor, mas creio que eram 275 mil milhões de euros, a mais do que aquilo que a Alemanha e o sistema financeiro teriam de pagar, ou terão de pagar, estimando a continuidade deste processo. E eu acho que esta é uma razão que levou a uma campanha absolutamente inacreditável do ponto de vista da chantagem, porque o poder de facto não estava, a Alemanha não está, ou melhor, a Troika não está com a faca e o queijo na mão, tanto quanto se possa pensar. E creio que este processo eleitoral trouxe isto bastante ao de cima. E esta é uma parte. E o Syriza, além do mais, acho que conseguiu fazer isto com bastante habilidade e com bastante consistência até. Ou seja, desde uma formulação inicial que corresponde ao rasgar do memorando, que é uma frase mais eficaz, mais dúbia, mas mais mobilizadora para uma parte do eleitorado, menos para outra, a ideia que eu tenho é que o Syriza foi trabalhando a argumentação no sentido de oferecer uma proposta muito mais assente na renegociação, contaminando, o Daniel tem toda a razão, contaminando bem, no melhor dos sentidos, e essa é uma vitória de facto de ontem, é que ver a Nova Democracia e ver o PASOK a terem introduzido na sua campanha a questão da renegociação do memorando, isto é um dado absolutamente relevante, não é? E portanto eu creio que o Syriza foi fazendo o percurso de uma crescente credibilidade do ponto de vista de apresentar como proposta relativamente à negociação com a Troika algo que é bastante plausível, que é dizer, meus amigos, esta trajetória não funciona, demonstradamente não funciona, e portanto vamos lá sentar-nos
e pensar numa forma que seja execuível, que faça sentido, porque ninguém paga dívidas se não crescer, e portanto vamos aqui tentar encontrar um outro rumo. Aliás, nós temos, que é um dado importante também, se isto fosse uma experiência científica, em que temos dois ratinhos, o ratinho grego e o ratinho português, e o ratinho grego é aquele malandro que não obedece às instruções que o cientista está a dar. Esta é a tese que nos é vendida e que não é tão verdadeira quanto isso. Há um relatório de avaliação da primeira tranche de austeridade à Grécia que desmente a tese de que eles não estão a cumprir nada do acordado. Cumprem muito mais do que aquilo que é dito por aqui. Mas, portanto, este era o ratinho mal comportado, em que se tentava que ele fizesse as coisas direitinho para conseguir chegar à peça de fruta. O problema é que nós temos aqui uma variável que anula a tese que está por trás da experiência, que é Portugal. Ninguém pode acusar Portugal de não estar a cumprir direitinho o programa da Troika. Aliás, como bem sabemos, se há alguma coisa que se possa acusar o governo português, nomeadamente o que saiu das eleições das últimas eleições de junho, é de ir além das instruções que o cientista lhe estava a dar. E, portanto, este é o segundo domínio que eu acho que é relevante neste momento, que é, no dia de ontem, esteve em jogo um processo de desmontagem de uma imensa fraude, de um imenso embuste, de uma narrativa falsa que nos querem e que está a continuar a ser vendida. E que anda pela tese de que os países do Sul são preguiçosos, são ineficientes, anda pela tese de que o problema é o Estado Social que é gordo. Aliás, se nós virmos os valores do peso das despesas sociais na Grécia em função do PIB, estão abaixo da média europeia. E, portanto, há aqui todo um conjunto de teses, de narrativas sobre o que é o problema desta crise, onde é que está as suas gentes, qual é o modo de ultrapassar, que estão a sofrer com o tempo, e essa eu acho que é a grande esperança que eu tenho, perante a dificuldade das coisas. A grande esperança é que há uma ilusão sobre esta falsa narrativa, que naturalmente a realidade se vai encarregando de desmoronar. Ou seja, hoje a conversa do Estado gordo entre nós não pega como pegou há um ano atrás. As pessoas já perceberam que a história de que do Estado ineficiente, do sistema de proteção social extremamente volumoso, acima das possibilidades que o país tem, hoje as pessoas não compram isto com a facilidade como compraram há um ano, ou como compraram há dois. Sobretudo há um ano, porque isto foi um grande argumentário de campanha que levou o PSD ao poder. E como cá, um pouco por toda a Europa. E depois há aqui um outro efeito, se quisermos, os processos de ilusão são muitas vezes a combinação da chuva e do vento. Podemos dizer aqui que o vento é este efeito, as pessoas irem constatando que afinal a raiz dos problemas não é aquela que anda a ser apresentada. Isto é, o problema não é o da dívida soberana dos Estados. A dívida soberana dos Estados é essencialmente uma consequência de algo que foi a raiz das coisas e que é a crise financeira que começou em 2007 e que resulta das políticas que neste momento são aquelas que estão a ser aplicadas também na Receita. Ou seja, quando se diz reformas estruturais é retirar o peso do Estado da economia, e, portanto, é conceder mais espaço ao mercado, foi isto que desregulamentou ao nível do sistema financeiro e que desencadeou a crise. E, portanto, aquilo que levou à doença, em termos substantivamente, é aquilo que está a ser aplicado no remédio. E isto, eu creio que as pessoas, a pouco e pouco, embora, reparem, é muito mais fácil a narrativa do país preguiçoso, do Estado ineficiente, do Estado que bloqueia o desenvolvimento, porque o mercado é que catapulta todo o desenvolvimento. É muito mais fácil esta narrativa do que a narrativa que permite desmontar isto e dizer que não, as coisas não foram assim, as coisas foram de outro modo. Agora, com o tempo, e portanto eu há pouco dizia isto, por um lado é água, o vento é as promessas que a austeridade não pode fazer. Ou melhor, que pode fazer, aliás, que tem que fazer. Ninguém
consegue impor de modo minimamente aceitável o sacrifício da austeridade se não der um horizonte do fim. O grande problema, e justamente porque a austeridade não funciona, é que nós estamos constantemente a transportar o horizonte do fim e, portanto, a luz do fundo do túnel, estamos constantemente a puxar, a empurrá-la para um bocadinho mais à frente. E isto esgota-se, não é? Há muita gente que, ouvindo o que era dito há um ano atrás, que era, aliás, 2011 já era um ano em que supostamente as coisas estariam resolvidas e inverteríamos a trajetória, não é? A formulação mais recente é que, a meados deste ano, que era o ano que o Ministro Álvaro Santos Pereira apresentou como o ano da viagem, supostamente a partir de junho estaríamos a crescer, não é? Os empregos estariam a cair, etc. As perspectivas não são nem perto nem de longe estas. Bom, mas isto para voltar, fugindo agora um bocadinho aqui do nosso retângulo, que não difere tanto e traduz, no fundo, os problemas cruciais que estão aqui em causa, mas ontem jogava-se, de facto, a capacidade que há para continuar a manter este manto, esta narrativa falsa sobre o problema da crise. E, portanto, jogava-se muito isto, ou seja, havia a possibilidade de alguém pôr o dedo na ferida e dizer, meus amigos, que está provado, vejam o ratinho que se comporta muito bem, que é Portugal, não há sinais rigorosamente nenhuns, muito pelo contrário, de que esteja qualquer coisa em inversão, e aí eles não nos podem acusar de não cumprir as instruções da experiência, e olhem para nós, por mais mal comportados que fôssemos, não está a funcionar. Nem a economia, nem a coesão social, nem, e toda a degradação política que tudo isto traz. Não é? E esta é uma evidência que se vai impondo cada vez mais. E, portanto, de algum modo, eu creio que se não estivéssemos no ponto em que estamos, e se a Grécia não estivesse no ponto em que está, provavelmente o esforço alemão para tentar pressionar o eleitorado grego a não optar por uma solução, que é verdade, nós não sabemos muito bem como iria correr, não é? Mas vimos dela o suficiente, primeiro, para desfazer aquele mito de que o poder está todo ao lado. Não está. Quer dizer, ninguém tem interesse em que a Grécia saia do euro. Pelas melhores e pelas piores razões. Não é? E as piores razões aqui são, para além do efeito dominó, de facto, há ali um encargo absolutamente incomportável para a União Europeia. Não é? E, portanto, face a isto, eu acho que isto é já de si uma vitória, ou seja, antes de abrirem as urnas ontem na Grécia, já havia aqui algumas vitórias. A capacidade de um partido, o Syriza, conseguir obrigar outros partidos a adotar o princípio da renegociação do memorando. Vamos ver o que é que vai dar. Provavelmente umas migalhas chegarão para contentar o argumento de que estão a ver, nós também renegociamos o memorando. O problema é que a renegociação que houver do memorando não é nada capaz de inverter o rumo das coisas. Isto é, aliás, hoje, tanto o Ministro das Finanças alemão como já não sei quem mais, mas davam sinais claros, dizer, bom, renegociar apenas, talvez, o tempo, vamos ver, mas nada substancial pode ser alterado. E eu pergunto-me se era esta a reação que teria havido caso o Samaras já dizia fazer algumas alterações ao memorando. A seguir às eleições, o negociar passou a fazer algumas alterações. Exatamente. Portanto, isto vai ser um simulacro suficientemente decente para salvar a face, quer da Troika, quer de quem venceu as eleições, mas não vai passar disso. O que nós precisávamos era, de facto, de uma inversão completa do modo como lidar com isto é, a Grécia tem que crescer. É óbvio que a Grécia tem que resolver problemas dos quais a Alemanha não tem culpa nenhuma, como problemas nossos de que a Alemanha não tem culpa nenhuma, que é a corrupção. E é claro que a Grécia tem que fazer, e está a saltar aos olhos de todos, ajustes na política fiscal, que de facto é iníqua, que de facto é insuficiente. Quer dizer, do ponto de vista da economia paralela, o peso entre Portugal e a Grécia é idêntico. Mas há coisas que de facto... Mas vamos a isso. Isto é, não vamos atacar, superar este problema do ponto de vista da sustentabilidade das economias, não é atacar daquilo que, apesar de tudo, foram conquistas louváveis e
e que só pecam por insuficientes, que é ao nível do Estado Social. Vamos atacar aquilo que são, de facto, os problemas que impedem um sistema fiscal, um sistema orçamental mais justo, mais equilibrado. E a crise, eu detesto utilizar a crise como oportunidade, porque nunca o é. Mas, de facto, deste ponto de vista, se pudéssemos aliar um combate às desigualdades nestes países, são britânicos, não é? Sabemos que Portugal, e a Grécia também, é um dos países mais desiguais da OCDE. E era bom perguntar, no fim da austeridade, ainda não conhecemos o fim, mas desde que a austeridade começou, estamos mais ou menos desiguais. E tudo indica, aliás, há um trabalho do Observatório de Desigualdade recente que mostra a linha contínua. Isto é, a desigualdade entre nos níveis salariais é cada vez maior. E isto é que tinha sido interessante, ou seja, ajustar no Estado o que houver a ajustar. Isto não tem nada a ver com o Estado gordo, com o Estado preguiçoso, ineficiente, com o Ministério de Proteção Social. Não tem nada a ver com isto. Tem a ver com o Estado que se protege da corrupção, que é transparente. E isto, sim, isto era uma reforma estrutural, não é? Mas, portanto, a grande mudança era esta. E era, de facto, políticas que precisamos pensar nelas, sem dúvida nenhuma. A palavra crescimento por si só não basta. Mas aquilo em que a Europa devia estar concentrada é como crescer, e aliás, como crescer aliando o desafio ecológico que está perante nós. Como proceder a políticas de crescimento, de revitalização dos tecidos industriais e de serviços para responder a isto. Depois, um outro ponto, que é este que está a tentar ser salvaguardado também. Quer dizer, nas origens da crise e na esmagadora importância que foi dada ao sistema financeiro, o lugar que ele tem nas economias, tudo isto está intocado, ou praticamente intocado. Ou seja, continua-se a olhar para o sistema financeiro, o sistema bancário, e eu acredito que aqui há dogma mesmo. Ou seja, há a mesma convicção, apesar de toda a evidência, de que os mercados são os reguladores racionais e eficientes de toda a atividade. E, portanto, que os Estados se devem submeter a essa racionalidade iluminada que os mercados têm. E quer dizer, desde o início da crise, nós vimos já perfeitamente que não. Ainda ontem, achei engraçado, porque um programa de salveiro na TVI para discutir os resultados das eleições gregas, a Constância Cunha perguntava a Helena Garrido: bom, mas independentemente de tudo isto, a austeridade não está a funcionar, qual é a resposta? E surpreendentemente, porque provavelmente até estou muitas vezes de acordo com a opinião, a Helena Garrido dizia: bom, é bem assim, repare, já abriram bolsas e o índice já subiu. Quer dizer, isto é um disparate, quer dizer, não diz rigorosamente nada. Uma nota final apenas, que eu acho que recordo daqui também, e tem a ver, aliás, com uma coisa que o Daniel disse. Há uma grande lição aqui do ponto de vista de como a esquerda deve e pode funcionar. Isto é, o não sectarismo, o ir à procura de soluções que tenham poder negocial e de propostas que comportem algum poder negocial, pela sua credibilidade, porque são razoáveis, porque são legítimas do ponto de vista de dizer não forçosamente temos que ir por aí, há aqui uma forma em que podemos enfrentar o problema também. E uma atitude de abertura. E aqui eu não, perdoem-me, mas não resisto. Quer dizer, se o Syriza tivesse ganho ontem, de acordo com aquilo que o próprio Tsipras disse, hoje estaria a negociar com a Troika. Obviamente. E aliás, isto fazendo um paralelismo, o PC e o Bloco em Portugal nem sequer foram falar com a Troika. E isto faz uma diferença absoluta. Quer dizer, o resultado do Partido Comunista Grego mostra que as pessoas estão fartas de sectarismo e estão fartas de algumas formulações extremamente simplistas, como despedir a Troika. Isto não chega, isto não resolve nada. E, portanto, acho que há aqui lições também do ponto de vista de como a esquerda pode explorar uma forma mais interessante de estar e mais consequente.